Dinâmica para o primeiro dia de aula, para trabalhar na volta às aulas do segundo semestre. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. E antes de começar o nosso assunto, eu vou deixar para você aqui nos links da descrição bastante material para você trabalhar e também um curso de alfabetização onde nós trabalhamos habilidade por habilidade do eixo de alfabetização do BNCC, com atividades lúdicas para todas elas e atividades escritas para fazer no caderno também. As atividades escritas também têm a versão em PDF, caso você prefira imprimir. Isso tudo vai ficar aqui na descrição para você. Bom, quando nós estamos começando o ano letivo, nós fazemos ali algumas dinâmicas que têm o objetivo de entrosar, das crianças se apresentarem, sentirem um pertencimento. Só que no segundo semestre todo mundo já se conhece, a turma já está bem entrosada, a professora já conhece todo mundo também. Então, o que a gente vai trabalhar aqui para que a gente marque o início desse novo ciclo, para que a gente faça uma boa dinâmica, uma boa retomada das nossas atividades? Bom, se nós já nos conhecemos, não é necessário a gente se apresentar de novo. Se você já fez uma autoavaliação no final do primeiro semestre, ela já está feita. Se não, faça com as crianças uma autoavaliação do primeiro semestre. Não é uma avaliação dos conteúdos, é uma avaliação da própria criança. Você pode conversar sobre como ela se comportou, do que ela gostou e do que ela não gostou. O que você, professora, pode fazer por ela para que essa etapa seja ainda melhor? O que ela pode fazer por si mesma para que essa etapa seja ainda melhor? Então, a gente faz uma autoavaliação, né, de como nós estivemos nesse período, de como nós agimos, de como nós interagimos em relação a conteúdo, em relação a colega, em relação à sala de aula, em relação a tudo que foi importante para você. Depois disso, é interessante fazer com as crianças umas continhas, umas brincadeiras matemáticas de entender quanto falta. Para nós, professores, é muito óbvio. A gente já começa o ano sabendo que são 200 dias letivos, que se são 200 dias letivos, 4 horas por dia são 800 horas de aula. A gente já sabe disso, mas a sua criança sabe? Então, vamos fazer uma dinâmica de operações de matemática com essa criança. Quantos meses tem o ano? Quantos meses já passaram? Quantos ainda faltam? Mas tem um tempo que é de férias. Quanto que a gente vai ter de aula? Vamos calcular quantas horas de aula, quantos dias de aula. Criança gosta desse tipo de curiosidade, né? Quantos dias ainda faltam, quantas horas ainda faltam, converter isso em minutos e tal. Então, vamos fazer primeiro essa dinâmica de tempo. Depois que a dinâmica de tempo estiver feita, a gente pode fazer um mapa mental de todo o tempo, né? Quanto falta? O segundo semestre são quantos feriados vai ter no segundo semestre? Tem a semana de outubro. Quanto tempo de aula a gente vai ter no segundo semestre? Aí você vai apresentar para as crianças as habilidades que ainda faltam ser trabalhadas. Quantos capítulos do livro a gente ainda tem para trabalhar, quantas habilidades ainda tem que ser desenvolvidas, e isso de uma maneira abrangente, não precisa explicar para a criança como se fosse um professor ou como se fosse o seu coordenador pedagógico. E aí, depois da gente entender o tempo que a gente tem e o que é que a gente tem que fazer nesse tempo, nós vamos fazer com a criança um plano estratégico. Nossa, Ludmila, que coisa esquisita. Olha, você pode usar aí como tema a história em quadrinho e trazer um cebolinha para a gente fazer um plano infalível. Ou então, você pode usar outros métodos. Lá na nossa apostila de competência socioemocional, aqui eu vou abrir um parênteses para a gente entender que competência socioemocional não é só saber lidar com seus sentimentos, é também, né, uma das competências é a competência de autogestão,
Então, na competência de autogestão, a gente vai aprender a lidar com o nosso tempo, a enfrentar e a entregar as nossas responsabilidades, as nossas tarefas, os nossos compromissos. Então, lá na apostila de competências socioemocionais, a gente tem um desenvolvimento bem didático com a criança do que é uma estratégia. Então, a criança vai ali em atividades, né? E se fosse um game, vai entender quais são as habilidades que ela tem, quais são as dificuldades que ela tem e o que ela pode fazer para vencer as dificuldades que tem. Então, você pode usar a nossa apostila de competência socioemocional, o link dela está na descrição do vídeo também, ou usar o Cebolinha aí como tema, né, para fazer um plano infalível e combinar com as crianças quais são as atitudes, quais são as medidas, o que é que nós vamos fazer para conseguir desenvolver todas as habilidades, dar conta de todo o conteúdo da maneira mais suave, mais gostosa possível para todo mundo. Saber fazer os seus planos estratégicos é muito importante para que a gente aprenda, né, a ter uma autonomia, para que a gente aprenda a lidar com os nossos compromissos, com as nossas tarefas e com os desafios que eles têm agora enquanto criança na escola e vão ter a vida inteira no mundo do trabalho. Então, façam um plano estratégico, escrevam as estratégias, escrevam os objetivos e ao longo desse semestre, ou pelo menos uma vez por bimestre, nós ainda temos 2, façam outra autoavaliação para façam ali um checklist, olha, o que a gente prometeu, o que a gente cumpriu, né? Deixa a criança fazer tarefas para você também. Deixa a criança fazer tarefas para você também. Então, por exemplo, os meus alunos, eles estão sempre perguntando, professora, vai ter jogo nessa aula? Essa semana não teve nenhum jogo. Então, a professora conseguiu dar jogos? A professora conseguiu fazer os mapas mentais? Que os meus alunos adoram mapa mental. Então, conseguiu dar jogo? Conseguiu dar mapa mental? Conseguiu corrigir todas as atividades? Isso é importante para as crianças e é uma tarefa nossa. E as crianças também, né? Comportou bem, foi colaborativo, cumpriu as tarefas, aquilo que a gente colocou na estratégia, vamos fazer um checklist e vamos ver se a gente está cumprindo mesmo. Assim, a gente vai iniciar uma nova etapa com a consciência do tempo que falta ser curto e sempre ainda tem muita coisa para aprender, porque afinal é um semestre inteiro. Vamos começar bem e tudo vai correr bem até o final do ano. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, é muito importante que você curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal. Um grande beijo e até a próxima!